Muito bem, na nossa reflexão do dia, nós vamos tratar deste assunto aqui, as 5 pedras de Davi. O tema dessa mensagem, perdão. E nessas 5 pedras, os assuntos que serão abordados serão esses aqui, né? Raiva, orgulho, vingança, ódio. Mas a pedra certa para se usar é Jesus. Vamos aqui à introdução desta mensagem, desta reflexão, para que a gente possa começar a entender algo que Deus quer nos ensinar por meio desta mensagem bíblica, né? Que está em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 39 ao versículo 45, quando Davi ficou sabendo que um gigante estava ameaçando o seu povo e afrontando seu Deus, sentiu uma motivação tão grande que pegou 5 pedrinhas lisas no ribeiro, colocou em seu embornal, junto com a sua funda ou estilingue, e foi ao encontro de Golias. Aquelas 5 pedras podem ser comparadas a 5 tipos de sentimentos ou motivações de Davi. Apenas uma foi usada e as outras ficaram. Do mesmo modo, temos muitas armas para vencer nossos problemas e devemos escolher como nos defender corretamente. Em nosso alforje, juntamos muitas lembranças que vão se tornando fardos em nossos ombros, ao enfrentar uma situação grande, um gigante. Precisamos saber qual pedra escolher para não errar o alvo. Não adianta irmos com as mãos cheias de pedras e usar a pedra errada ou motivação imprópria para resolver a questão. Aqui nós vamos falar da primeira pedra, a ira, com base lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Davi não usou esta pedra. Sua motivação não era a raiva. Durante 40 dias, aquele gigante provocou o povo de Deus e eles ficaram enfesados. Abro aspas. Significado: cheio de fezes. Esse é o significado, fecho aspas. Davi ficou indignado, o que é bem diferente de irado. Ele não aceitou aquela injustiça e por isso resolveu enfrentar o gigante. Na verdade, Davi estava tão tranquilo
que comparou Golias com o urso ou leão, que já havia vencido, e nem quis usar a armadura. Uma das características da raiva, uma das características da raiva é a pressa e precipitação. Se ele estivesse movido por pura raiva, nem teria ido primeiro pedir autorização do rei para enfrentar o gigante. A raiva só atrapalha as coisas, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Está em Salmo 37, versículo 8. Você perde o controle da situação quando age motivado por raiva. Em situações em que este sentimento toma conta, você fica cego e nem vê o que faz. Quando somos provocados por alguém, precisamos sair fora e deixar passar para depois resolver com mais calma. Você já usou a pedra da ira? Pergunta aqui para você. Fica essa pergunta aqui na mensagem. Não deixe a raiva tomar conta de você. Não deixe a raiva tomar conta de você. Vamos aqui falarmos da segunda pedra, o orgulho, com base em Mateus, no capítulo 5, versículo 33 e 37. Davi também não usou a pedra do orgulho, soberba ou arrogância. O povo judeu sempre estimou a sua cultura, raça, religião e terra como superior aos outros povos. Eram orgulhosos, repito, eram orgulhosos. Davi ouviu isso a vida toda e talvez tenha sido ensinado a ser assim. Embora amasse o seu povo e a sua nação, ao ponto de colocar sua vida em risco por eles, não tinha essa arrogância de se achar superior aos outros. Não olhou aquele gigante por cima e nem por baixo. Os seus olhos estavam fichados em Deus. Os seus olhos estavam fichados em Deus, repito. O filisteu Golias jurou que mataria o povo de Deus. Já Davi deu um exemplo diferente, declarando que iria até o gigante, não confiando em suas próprias forças, mas no nome do Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45 ao versículo 47. O orgulho leva as pessoas a fazerem juramentos, promessas e dizer as piores palavras de toda a sua vida. Esta vaidade pessoal é a motivação principal de muitas pessoas ao enfrentar seus problemas. Por isso, Jesus ensinou a não jurar e apenas dizer sim ou não. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Por isso, não temos poder e nem mesmo de mudar a cor de um fio de cabelo.
em nossa cabeça. Isso nos faz ser mais humildes e dependente de Deus, confiante que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 11. Você tem usado a pedra do orgulho? Deixo aqui nessa mensagem esta pergunta para você. Seja humilde e Deus te exaltará. Eu quero falar agora da terceira pedra, a pedra da vingança, com base lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. A pedra da vingança foi deixada por Davi. Certamente, os filisteus e o próprio gigante Golias já havia atacado o povo de Deus. O sentimento de todos era o desejo de vingar-se desta injustiça. Entretanto, não tinha forças para enfrentar aquele gigante. O coração puro do jovem Davi sentiu o amor de Deus em seu coração e uma confiança tão forte no Senhor que o impulsionava a resolver o problema de seu povo pela fé. A vingança é pagar o mal recebido, responder à altura ou fazer justiça com as próprias mãos. Não pense que vingar é apenas referente à violência física. Quando você fala de alguém que falou de você, ou até mesmo desejo mal, também é vingança. Segundo as palavras de Jesus, até mesmo quando você deixa de emprestar algo ou de andar com a pessoa julgando que não merece por algo que tenha feito a você, seria uma forma de vingança. Mateus capítulo 5, versículo 41 e versículo 42. As reações são uma arma perigosa para o cristão. No impulso negativo, pode-se cometer grandes erros. Por isso, é bom orar e esperar antes de agir em resposta a uma provocação. Precisamos confiar que somente Deus é justo o suficiente para resolver nossos problemas e deixar Deus agir. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pergunto para você: você já usou a pedra da vingança? Deixe Deus agir em defesa de sua vida. A quarta pedra que nós vamos informar você é a pedra, o ódio. Essa é a quarta pedra. A quarta pedra, o ódio, com base em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48 ao 48. Davi também não pegou a pedra do ódio. Talvez teria jogado esta pedra fora para não correr o risco de confundir e usar a pedra errada. O que motivou Davi foi o seu grande amor por seu povo. Ele via os olhares tristes
e medrosos de seus conterrâneos e desejava trazer alívio, alegria aos seus corações. Quem odeia não consegue olhar nos olhos, e Davi olhou bem firme para Golias, declarando que Deus livraria o seu povo. Glória a Deus. O ódio é o oposto do amor, ou a ausência deste. Um coração que tem amor não pode ter este rancor, pois o amor não fica onde existe o ódio, como as trevas que saem quando chega a luz. O ódio tem adoecido muitas pessoas. Por isso, precisamos nutrir o coração com amor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Se você estiver com esta pedra guardada, jogue ela fora. Pergunto para você: você está guardando a pedra do ódio? Deixe o amor de Deus encher o teu coração. Vamos aí à quinta pedra. Com base lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. A quinta pedra, no nome do Senhor. Essa é a quinta pedra. Repito, a quinta pedra, no nome do Senhor. Esta foi a pedra escolhida por Davi, quando deixou bem claro que enfrentaria Golias em nome do Senhor. Aleluia! Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi tinha plena confiança que Deus estava vendo tudo e que se importava com seus filhos e suas filhas. Se reagisse com ira, orgulho, vingança, o ódio seria a falta de fé. Quando alguém toca num servo de Deus, numa serva de Deus, né? O Senhor se levanta para defender. Abro aspas aqui, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Deus protege os seus amados, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, versículo 13. Antes de resolver qualquer situação, precisamos recorrer ao nome de Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Peça a Deus discernimentos espiritual. Vou repetir: peça a Deus discernimento espiritual antes de fazer qualquer coisa. Use a autoridade que Deus te deu, repreendendo do mal em nome de Jesus. Ore
interceda por quem está te ofendendo, como Jesus ensinou que devemos perdoar, amar e orar pelos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Sabendo que nosso verdadeiro adversário é somente um, Satanás, que usa as pessoas para nos atingir. Você tenta resolver seus problemas de várias maneiras e nunca dá certo. Mas quando apenas confia no nome de Jesus, até mesmo o impossível acontece. Você tem usado o nome de Jesus? A autoridade do crente está em nome de Jesus. Conclusão: use a pedra certa. Se Davi tivesse usado qualquer outra pedra, poderia ter errado ou ser atingido por suas próprias pedras, com um tiro que sai pela culatra. O nome de Jesus é a pedra que atinge o alvo certo sem errar. Jesus sabia que o ser humano junta muitas pedras para atirar nas pessoas. Por isso, quando foram atacar uma mulher, julgando-a adúltera, convidou os acusadores a olhares para dentro de seus corações e ver a maior de todas as pedras de tropeço ao ser humano, que é o pecado. Está lá em João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus nos ensina a deixar as pedras da ira, do orgulho, da vingança e do ódio e confiar somente no Senhor. Aleluia! Talvez você esteja juntando pedras em seu coração, como a ira, o orgulho, a vingança e o ódio. Jogue fora! Jogue fora estas pedras. Eu vou repetir: jogue fora estas pedras. Use apenas o nome de Jesus para te defender. O nome de Jesus te dá vitória. O nome de Jesus te dará a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor.